Olha, sem querer, eu toquei aqui numa tecla do computador e saí. Essas Sim, coisas bom, voltou. acontecem, essas coisas também acontecem. Bom, então eu acho que nós podemos começar para aproveitar melhor aqui a nossa noite, né? Então eu já cumprimentei alguns, mas muito boa noite aos presentes, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do Grupo de Pesquisa Poesia Brasileira Moderna e Contemporânea. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber o crítico literário, o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o poeta, o ficcionista e o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim. Bom, boa noite, Sequim. É uma alegria imensa ter você conosco para uma roda de conversa. Boa noite, Solange. Para mim é uma alegria esse convite e aqui estou à disposição, né, para o bate-papo. Que ótimo. Então, Sequim, nós poderíamos conversar sobre as suas várias faces, né? O poeta, o ficcionista, o crítico literário, o professor, o acadêmico, e certamente essas faces se interpenetram, se interinfluenciam, mas hoje eu gostaria de conversar sobre o Sequim Leitor de Cabral. Porque o Cabral ocupa um lugar central na sua trajetória crítica, e você é um crítico incontornável do Cabral, né? Você escreveu uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado sobre o Cabral, que foram publicadas em 85 no clássico João Cabral, A Poesia do Menos. E você continuou escrevendo sobre essa obra e foi ampliando a poesia do Menos, né? E foi assim que apareceram A Poesia do Menos e Outros Ensaios, em 99, se não me engano, Uma Fala Só Lâmina, de 2014, e agora, em 2020, o João Cabral de Ponta a Ponta, né? E, além disso, você foi o organizador de edições da obra do Cabral, como Os Melhores Poemas, a Poesia Completa e Prosa da Aguilar, e este ano você organizou a poesia completa pelo selo Alfaguara, né, contendo os textos póstumos, os dispersos e ainda os inéditos. Já comprei, mas ainda não recebi. Nós poderíamos começar, então, a nossa conversa com você contando um pouco sobre essa sua obsessão crítica, que começa ali nos anos 70 e continua ainda hoje, né? E aí, depois disso, eu farei mais algumas perguntas e nós vamos abrir a roda para os demais presentes, para que todos possam conversar um pouco com você sobre as suas, enfim, sobre as suas obsessões em relação à poesia do João Cabral. Obrigado. Então, eu vou contar aqui rapidamente, né, a biografia da minha crítica, minha em relação a João Cabral, e de que maneira isso foi se transformando, né, nessa série de livros e de ensaios, estudos, que você citou ali com total pertinência e em ordem cronológica perfeita. Como todo aluno de letras, né, eu tinha um contato reverencial com João Cabral, admiração, mas sem grande profundidade crítica. Quando eu lancei meu primeiro livro de poemas, em 1973, Área de Estação, só havia 2 poetas que eu homenageava poeticamente aqui, né, como criador de poesia. Um era Fernando Pessoa e o outro já era João Cabral de Melo Neto. Graduado em letras pela FRJ, logo depois eu recebi um convite para lecionar na França, como leitor brasileiro na Universidade de Bordeaux. E na França havia, infelizmente, atualmente o português está muito em queda, né, na França, mas havia um grande concurso nacional, 2, aliás, CAPES e Agrégation, né, e que as universidades recebiam um programa e preparavam os seus alunos para prestar esses concursos, a fim de que eles se tornassem professores do ginásio, do ensino médio pelo território francês. E, em 1977, lá estava a antologia poética de João Cabral, no programa francês. E eu tinha ido para a França com o objetivo de escrever a minha dissertação de mestrado, porque eu já tinha concluído todos os cursos aqui no Brasil, bastante cedo, sobre Raul Pompeia,
o Ateneu, era o meu objeto de estudo em conteste. Mas quando eu comecei a trabalhar com João Cabral, eu fiquei um pouco assim fascinado por achar que eu tinha encontrado como leitor o meu poeta ideal, porque aquela sintonia com o projeto construtivista dele, o rigor na construção, as sutilezas da forma, né? Tudo aquilo que para mim tinha enorme importância e grande atração, que é o trabalho consciente do poeta, eu encontrava ali um exemplo maior. E Raul Pompeia, que me perdoe, né? Eu deixei o Ateneu de lado, mergulhei direto na poesia de João Cabral, e quando retornei ao Brasil em 79, eu tinha escrito um trabalho de umas 200 páginas quase, indo até Uma Faca Só Lâmina, que era, à época, mais ou menos a metade do percurso de João Cabral. Eu parei ali, porque para uma dissertação de mestrado não precisava ir além disso, né? Mas eu já estava de olho no resto da obra, para fazer um estudo que fosse completo dos livros dele, desde A Pedra do Sono até o último, então publicado, que era A Escola das Facas, de 1980. Defendi a dissertação e, para minha sorte, o meu orientador, Afrânio Coutinho, era colega de academia brasileira de João Cabral e presenteou o João Cabral com essa dissertação, que ia até Uma Faca Só Lâmina, né? E disse, olha, o Cabral gostou muito do seu trabalho, hein? Falei, opa, então vou aproveitar essa dica, né? E na cara de pau, telefonei para o João Cabral, já previamente, digamos, encaminhado, né, pelo contato com a Afrânio Coutinho, e me apresentei, perguntei se eu podia visitá-lo, porque eu queria falar dos meus estudos e indicar o que eu gostaria de fazer ainda. Aí ele acedeu de imediato. Lá fui eu, em 1980, para o meu primeiro contato com o grande poeta. Houve assim uma empatia imediata, recíproca, felizmente, e depois de 3 horas de conversa no primeiro contato, né, eu ainda estava no meio do percurso, porque tinha muita coisa ainda que eu queria obsessivamente saber. E pergunto para ele, poeta João Cabral, quando é que eu posso voltar para a gente continuar a conversa? Ele, dá para você voltar amanhã? Então, depois dessas 3 horas iniciais, ele me brindou com mais 3 horas no dia seguinte, e com isso eu, estimulado, né, pela palavra dele, pelo entusiasmo, né, eu acabei juntando, indo no doutorado, a partir de Uma Faca Só Lâmina até a Escola das Facas. Juntei tudo e publiquei. Aí saiu este livro aqui, né, João Cabral, A Poesia do Menos. Ele ganhou um prêmio literário de ensaios inéditos e a premiação era um valor pequeno, mas era uma coedição. E João me aconselhou a livraria, que era de um amigo dele, e, portanto, dissertação mais tese se transformaram na Poesia do Menos. Passa-se o tempo, né? João Cabral lança outros livros, ele ainda vivo, em 99, né, o último ano da vida, de Cabral, eu tive a oportunidade de lançar essa segunda edição, que repete a primeira, A Poesia do Menos, até no título, mas anexa outros ensaios cabralinos, inclusive um que teve a honrosa presença, né, do próprio João Cabral, que era a minha conferência para professor titular. Em 93, depois de haver escrito tudo isso sobre ele, eu decidi que iria falar sobre a poesia dele sob um ângulo que até então eu não havia abordado. Eu fiz questão de esquecer tudo que eu tinha escrito sobre ele para preparar essa conferência de professor titular. E também você imagina o meu susto, né, e a minha alegria quando, 3 dias antes da defesa pública, ele telefona e pergunta se ele pode ir, quer dizer, se ele pode assistir
a essa defesa. Eu fiquei até um pouco constrangido, porque você imagina, né? Vai defender uma tese de titularidade. Se você chegar de braço ali com o objeto do seu estudo, fica algo meio fora do padrão acadêmico. Mas não havia como nem remotamente negar essa possibilidade. Ele tinha dificuldade de acompanhar textos assim, apenas oralmente, né? Mas diz que fez um esforço enorme, acompanhou tudo, e nós ficamos, então, num relacionamento de amizade muito franco, nunca se negou a me receber, a esclarecer minhas dúvidas, né? E aí, quando eu lancei este livro, João Cabral, A Poesia do Menos, ele sabia desse projeto, que eu ia incluir outros ensaios cabralinos, ele que nunca tinha me pedido nada, nunca perguntou nada, ficava sempre numa posição de extremo recato, né? Ele não resistiu e me fez uma pergunta que era um pedido. Assim, ô, Sequim, você não pensa algum dia estudar os outros livros? Quer dizer, a partir de A Escola das Facas, né? De 80. Você ia ter o Alto do Frade, de 84, a Grécia, Crime na Calha Relator, de 87, e Sevilha Andando, de 89. 4 livros tardios e que eu percebia que ele se ressentia de um tratamento crítico menos entusiástico com essa fase final da obra dele, né? Ele gostava igualmente de todos os seus livros. Eu acho que é por isso que ele até falava mal de Morte e Vida Severina, para que as pessoas esquecessem um pouco Morte e Vida e tratassem de conhecer o restante da sua produção. Mas essa parte final, excetuando-se pessoas como o Everton, que aqui está, né, nos acompanhando, e outros estudiosos, vai ser relegada, como se João Cabral já tivesse encerrado, pendurado as suas chuteiras poéticas em 1966, com a Educação pela Pedra, né? É um absurdo. Então, ele fez esse pedido e eu assumi intimamente um compromisso de atendê-lo, né? De fazer o estudo de Cabral completo, os seus 20 livros, e não os 15 que já estavam estudados. Infelizmente, só tive ocasião de fazer isso, bem tardiamente, em 2014, né? Quando eu lanço, aí já abandonando o título A Poesia do Menos, eu posso até dizer por quê, né? E lanço João Cabral, Uma Fala Só Lâmina, porque a Poesia do Menos ficou muito marcada para mim como aquele período em que eu estudei preliminarmente João Cabral, de Pedra do Sono até a Escola das Facas. Aqui a proposta já era mais ampla, né? Era pela primeira vez estudar João Cabral de ponta a ponta, incluindo o primeiro livro dele, que eu tive a alegria de organizar, que foi o último publicado em vida, chamado Primeiros Poemas, que é de 1990. Né? Você tem aquele ditado que os últimos serão os primeiros. Aqui é o contrário, os primeiros foram os últimos, porque são os primeiros poemas de 1937, 39, mas foram publicados em último lugar na sequência cronológica da bibliografia cabralina. Então, eu comecei pelos primeiros, no estudo crítico, apesar de ter sido editorialmente o último. Né? Juntei os 14 outros e completei com os 4 que faltavam. E ampliei também essa seção de ensaios cabralinos. Ficou bem mais alentado do que essa edição de 99. Considerava praticamente encerrada a minha trajetória de grandes volumes, quando esse ano, motivado pelo centenário de nascimento do poeta, né, surgiu a ideia, junto à magnífica CEP, Companhia Editora de Pernambuco, de fazermos aquilo que seria, na medida das minhas possibilidades, a edição definitiva, crítica, de estudo crítico, eu poderia fazer sobre a obra cabralina. Então, essencialmente,
essa nova edição, que se chama João Cabral de Ponta a Ponta, que já está disponível em e-book e em semanas vai sair no formato do livro, ela, de alguma maneira, ela complementa aquilo que eu tentei fazer em 2014 e que a COSAC, por razões editoriais, não topou muito que eu fizesse. Por exemplo, o próprio título. Eu queria intitular, já em 2014, João Cabral de Ponta a Ponta. E, curiosamente, a minha editora, dentro da editora COSAC, a pessoa com quem eu conversei, falou, não, esse título ele é comercial. Quer dizer, queria talvez que o livro não vendesse nada. Eu falava, peraí, é um título explícito, né? De ponta a ponta, e há implicações no título, porque a ponta remete à ideia da lâmina, da faca, né? João Cabral está sempre com a ponta armada, remete também à ideia do novelo, que está em psicologia da composição, né? Que ele fala do poema, que a tensão lenta desenrola como a ponta de um novelo que deve ser atendida. Então, eu estava muito feliz com esse título, mas a editora achou que ia vender muito livro, que ia ser... inclusive a COSAC faliu, mas não foi por causa desse livro, não, hein? Vamos deixar claro que é apenas uma coincidência, né? A editora não ter conseguido sobreviver muito depois. E o livro desapareceu, né? Com a falência da editora, coisas assim. Mas, além disso, eu queria fazer anexos nessa edição de 2014. Que tipo de anexos? Eu tenho dois, ao menos, que me seriam muito caros da minha relação com João Cabral. Uma é uma entrevista, 1980, que está na Poesia do Menos, que é o resumo dessas 6 horas de conversa que eu tive com ele. Aí eu peguei essa entrevista, que estava meio dispersa, meio dispersiva, né? Aí fiz uma montagem ali, uma edição, ficou enxuta, ficou uma sintética e dava um panorama muito interessante do Cabral, pelo Cabral, falando coisas que ele nunca tinha dito em outras entrevistas, né? Eu queria ter colocado essa entrevista em 2014. E também, João Cabral, a meu convite, e em 93, se não me engano, né, ele foi dar uma palestra na Faculdade de Letras da UFRJ. Era um curso que eu tinha programado, chamando grandes poetas. Cada semana ia um, né? O Ivan Junqueira, Ferreira Goulart, todas as tendências, Moacir Félix, Carlos Nejar, e eu tinha chamado Marli de Oliveira para encerrar o curso. E na véspera da apresentação da Marli, eu recebo um telefonema, João Cabral diz que ela estava com dor de cabeça, né? e se eu aceitava que ele, Cabral, a substituísse, né? Então, você imagina que situação, né? Eu recebi o pedido do João Cabral, humildemente perguntando se ele podia falar no lugar da sua segunda esposa. Eu demorei mais ou menos 1/5 de segundo para concordar com essa proposta, e de um dia para outro a Faculdade de Letras se mobilizou de uma maneira extraordinária, né? Um auditório lotado, vibrante, né? Ele feliz. Uma das vezes que eu vi Cabral mais feliz, rindo, né? E ele deu um depoimento lindo, né? Sobre ele e o modernismo, ele 45, ele os contemporâneos. Eu fui mediador, a plateia se entusiasmou, fez muitas perguntas, e essa palestra também eu queria ter incluído no livro de 2014. Tudo isso entrou agora, então, em 2020. Portanto, esses apêndices, né, com a palestra dele na Faculdade de Letras, a entrevista, um caderno de imagens que eu acho precioso, na edição de 2020, que, digamos, João Cabral e a minha biblioteca, porque eu tenho também esse lado do colecionador, do bibliófilo, né? E tenho edições muito interessantes, edições com tiragem de 20 exemplares, 30, dedicatórias muito expressivas de João Cabral para outros autores e de outros autores, como Drummond,
para o próprio João Cabral. Então, um caderno de imagens. E, do ponto de vista ensaístico, eu dei algum retoque em 2 ou 3 ensaios e acrescentei um único ensaio inédito, e é sobre esse ensaio que as pessoas mais me perguntam, que é a relação entre... Então, nessa segunda parte de estudos cabralinos genéricos, né, eu enfrentei essa questão que gerou muita polêmica, né, muita ambiguidade, por que eles foram tão amigos e, de repente, brigaram. Então, eu arrisquei algumas hipóteses interpretativas. É isso aí. Desculpa a fala bastante longa, mas pelo menos para mapear, né, cada etapa do meu percurso crítico com o grande poeta. Um minutinho. Estamos ouvindo. Ok. Muito obrigada, e a fala não foi nada longa, viu? Porque assim você resumiu uma trajetória de leitura de uma vida inteira. Você tem o Cabral, o João Cabral de ponta a ponta, mas é também o Sequim leitor de Cabral de ponta a ponta, né? Que a gente tem ali. Sequim, você também acaba de sair ali, né, naquela poesia completa da Alfaguara, os poemas inéditos de Cabral. Como eu disse a você, eu comprei a obra, mas eu ainda não pude ler, né? No caso desses poemas inéditos, além do interesse que todo poema de um poeta como Cabral possui, esses poemas inéditos, eles trazem algo novo para o entendimento da poesia do Cabral? O que você teria a dizer sobre esses poemas inéditos? Bom, eu creio que realmente o ponto alto dessa edição talvez seja essa parte, né? Porque todo o resto já estava mais ou menos publicado, inclusive a editora, aqui está o exemplar físico, tá? Uma edição linda, agora, e tem aqui uma etiqueta, e a editora, contrariamente à outra grande editora que acabou não dando muito certo comercialmente, a Alfaguara ela deseja sobreviver, porque ela colocou aqui uma etiqueta, inclui poemas inéditos. Ela está chamando a atenção comercial, né, de que essa edição tem esse diferencial. Bom, depois eu até falo de outros diferenciais que ela contém, além dos inéditos. Eu diria que esse conjunto, são 53 poemas inéditos, se não me engano, representa esse conjunto uma surpresa muito agradável, porque normalmente se associa a produção inédita ao chamado fundo de gaveta, né? Uma produção menor, que o autor, por alguma razão, não quis publicar, ou que o poema não tinha ainda um formato definitivo para o grau altíssimo de exigência que Cabral sempre demonstrou. Mas eu posso garantir aqui aos nossos espectadores que esses poemas eles estão no nível do que de melhor João Cabral produziu na década de 1980. E eu dou essa datação apesar de os poemas não estarem datados. Apenas um está datado, né? Por quê? É fácil, pelos temas. Então, são os temas que predominavam no livro Agrestes. Por exemplo, a experiência no Equador, experiência na África, né? E além de temas que são obsessivos nele, como Pernambuco, né? Homenagem a Joaquim Cardoso, poemas metalinguísticos, e com novidades. Poema sobre o Rio de Janeiro, falando muito mal, evidentemente, né? Porque ele sempre dizia que ele não gosta do Rio, o Rio é uma cidade que me desagrada, é muito quente aqui. Aí ele fez um poeminha exorcizando essa relação dele com o Rio. Tem um poema sobre Baudelaire, né? Que é uma influência latente na obra dele, mas que jamais havia sido registrada. Há poemas que ele dedica a Nelson Rodrigues e Jorge Amado, dois personagens completamente fora, teoricamente, né, do universo mental
de João Cabral de Melo Neto. Há poemas maliciosos, com aquela ironia dele do diplomata, né? Vendo a vida nos consulados e nas embaixadas, e sem nomear o indivíduo, né? Desferindo alguns petardos irônicos, né? Sobre a cultura ou sobre o grau de instrução de alguns companheiros de profissão. Então, é algo assim, muito delicioso, poema, todos eles, né, com aquela marca rigorosa da rima toante, utilização da quadra, né, aquela marca registrada do poeta. Mas essa parte, como talvez vocês possam supor, ela deu muito trabalho para se organizar. Primeiro ponto é descobrir onde estavam esses poemas e como é que a gente chegou a eles, né? Porque você observa, mais de 50 poemas constituem praticamente um livro inteiro. E é de se estranhar como é que nunca, em 20 anos, que ele já morreu há 21 anos, né, nunca ninguém tinha descoberto esse tesouro. E como muitas vezes acontece, o tesouro estava à flor da pele, à flor da terra, no lugar mais óbvio. Porque se o acervo dele foi doado à Casa Rui Barbosa, o primeiro lugar a se procurar teria sido a Casa Rui Barbosa. Em vez de começar a procurar um poema, um na casa dos herdeiros do Vinícius, né? Outro na casa de não sei quem, não, estava tudo ali em pastas, aguardando que uma pesquisadora chamada Edneia Ribeiro, né, ela fizesse uma pesquisa. E o que é dado curioso é que o objeto dela nem era esse conjunto de poemas. Ela fez uma tese muito boa sobre o Museu de Tudo. E o Museu de Tudo tem esse espírito eclético, né? Como o próprio nome indica, que vai ser o espírito do Agrestes também. É um pouco sobre tudo, né? É metalinguagem, é Pernambuco, é África, é a Cordilheira dos Andes. Então, digamos, aquela miscelânea temática. E ela ficou interessada em ir na Casa Rui Barbosa para ver se tinha alguma coisa ligada ao livro Museu de Tudo. E faz um registro na tese dela que encontrou bastante material não publicado. Quando eu recebi o convite da Alfaguara para organizar essa edição, falei, peraí, acho que o diferencial vai ser aquilo que a própria Edneia não cuidou essencialmente, basicamente, né? O objetivo dela era outro, era o Museu de Tudo, mas que ela revelou esse caminho. Então, eu sugeri que fizéssemos uma articulação, né? Que a Edneia fosse convidada a colaborar comigo nessa nova empreitada. A editora gostou, eu gostei, a Edneia gostou, e aí começamos um trabalho que tem que reconhecer o mérito, né? Que a descoberta dela e a primeira versão dos textos, porque quando era dátilo escrito, tudo bem, tranquilo, né? Em termos, que às vezes ele abre uma chavezinha indicando que pode ser isso ou pode ser aquilo. E aí, na hora de fazer a edição, você tem que escolher qual daquelas versões vai prevalecer. Também o dátilo escrito pode ter problema de uma folha de um poema parar lá na frente, misturado com outro. Então, você tem que conhecer muito a lógica de encadeamento discursivo do João Cabral para poder conectar uma folha solta com um poema perdido. E também tinha dificuldade, essa foi a maior, da letra do João Cabral, porque era uma letra muito bonita até os anos 70, por aí, começo dos anos 80, mas depois um problema da cegueira e também questões de foro íntimo, né? Ele se tornou cada vez um pouco mais sombrio, né? Menos solar com a sua poesia. Então, a letra testemunhava essas oscilações anímicas do poeta, né? E, às vezes, o próprio caráter retilíneo não era mantido, né?
E isso foi objeto de muito trabalho, viu? Quase um trabalho arqueológico, onde você ia removendo ali um palimpsesto, descobrir camadas. E aí, francamente, o meu convívio com o João Cabral, poético, ajudou demais, porque eu podia adivinhar palavras, né? Palavras que eram dificilmente identificáveis, mas pela tradição, né? Pelo hábito dele, de certas associações, nós conseguimos desvendar versos que normalmente seriam impossíveis de decifração, né? Ainda sobrou um contingente mínimo que não entrou aqui, mas que fica como um projeto, quem sabe, até para fazer um livro autônomo, né? Um livro póstumo, né? Que a Edneia até sugeriu, que poderia ser o Museu de Tudo 2 ou o Agrestes 2. Porque outra questão também foi, primeiro, né? Tentar a máxima, a total fidelidade à vontade do autor. Nesses casos da duplicidade, em que nós escolhíamos uma versão, as notas registram a variante. Tá? Então, nós escolhemos uma, por exemplo, eu escolhi algumas por questões métricas. Se eu colocasse uma palavra ali, o verso se encaixava metricamente no conjunto, e outra palavra quebrava aquilo. Portanto, sempre teve um critério. Nada foi completamente assim arbitrário, né? Mas está tudo registrado. E como uma seção, é um apêndice, não é um livro ainda, a outra dificuldade foi de que modo encadear esses poemas, já que o Cabral era muito rigoroso quando montava os seus livros. Aí não teve jeito. Por quê? Se os poemas não eram datados, nós perdemos o único gancho inquestionável, que seria a cronologia. Tá? Os poemas, embora claramente dialogassem com os poemas de Agrestes, não estavam organizados em seção, estavam dispersos, soltos. Portanto, e eu creio que Cabral não poderia ser contra, os poemas foram dispostos em ordem alfabética. Simplesmente assim, né? Então, por ordem alfabética, aí está esse conjunto espetacular de poemas inéditos. Tem que ligar o microfone. Sim. Bom, eu vou apertando Ctrl D, e o comando não me obedece sempre. É terrível. Pois é, estamos todos muito curiosos, viu, Sequinho? Né? Eu já encomendei o livro, estou aguardando que ele chegue, não sei se o Everton já fez a leitura desses poemas novos, mas estou bastante curiosa para conferir essa edição, né? E a Edneia é uma leitura muito boa. Eu vou publicar agora um dossiê da revista Letras da Universidade Federal do Paraná, e ela vai colaborar com o texto. É uma leitura séria, criteriosa, do João Cabral. Maravilha. E sabe que nós tivemos uma interlocução via e-mail maravilhosa, viu? Assim, discutindo, às vezes rindo, com uma solução, né, que ela dava. Espera isso, será que está bom? Aí eu botava outra. Aí teve uma lá que eu descobri que ela não acreditou. Falou que foi intervenção mediúnica. Que de madrugada o João Cabral entrou lá e apontou aquilo, porque estava impossível de ser decodificado. Aliás, essa questão mediúnica se reporta não apenas aos inéditos, mas a um livro póstumo também, porque nós falamos bastante dos inéditos como, digamos, o elemento primordial da novidade, né, da edição, mas essa poesia completa, além desses inéditos, ela incorpora 2 livros póstumos de João Cabral. Um que é uma brincadeira familiar, né? São poemas que ele fez, ilustrações
para fotografias da neta dele, Dandara. Dandara. Dandara, né? Então, é um livrinho muito gracioso. É, a Dandara, que é filha da Inês, né? Aí o João Cabral estava no Senegal, recebia a fotografia e fez um livretinho manual, um livretinho manuscrito. E esse virou uma obra, mas que saiu já póstuma, né? 2008, se não me engano. Aí está aqui pela primeira vez no apêndice. Mas o mais interessante, do ponto de vista do universo valorativo do poeta, é uma outra tentativa dele, de um auto chamado A Casa de Farinha. Esse projeto assombrou João Cabral durante 40 anos. Os primeiros esboços são de 1966, 76, 86. Até 96, ele estava obcecado pelo projeto de escrever A Casa de Farinha. Tanto que em 1980, naquele primeiro encontro meu com ele, além de falar das obras publicadas dele, né, quando eu perguntei sobre os projetos, eu tenho um projeto, é A Casa de Farinha, em 80. Né? O que é isso? É o seguinte, Casa de Farinha, onde as pessoas ali da região levavam, né, a mandioca para moer, né, para fazer a farinha. Então, a última casa de farinha ia fechar e as pessoas iam se encontrar, iam relatar a sua vida, as suas esperanças, né, as suas desesperanças, né, em torno desse núcleo que é a casa de farinha. Ele não escreveu esse livro, infelizmente, mas ele se preparou para esse livro através de anotações, de estudos teóricos e de fragmentos de partes, né? De segmentos do Farinha. Em 2013, a Inês, que herdou esse caderno, essas folhas soltas do pai, fez um trabalho arqueológico também, de mérito, né? Que ela desbastou inicialmente aqueles manuscritos e transformou-os num projeto de livro, A Casa de Farinha. Só que o projeto da Inês não era o estabelecimento de um livro de poesia, e sim de um documento que transcrevesse aquela confusão que foi o manuscrito que ela recebeu, que misturava poemas, misturava anotações teóricas, misturava notas históricas e sociológicas, né? E aí a proposta que eu fiz, e que eu acho que esse é um livro novo, embora fragmentado, que o leitor vai receber, é transformar aquela confusão, digamos, aquela mandioca toda numa farinha fina, né? Transformar aquilo numa farofa palatável. Então, o que eu fiz? Desbastei, peguei só as partes poéticas, pensei muito tempo se aquela sequência que saiu no livro anterior era definitiva, e a Inês me falou que ela pegava folhas soltas. Então, talvez fosse possível reordenar aqueles fragmentos. Nunca para ter um livro completo, mas para ter uma ideia mais do projeto poético dele em relação a esse tema. E aí é que, de fato, houve dificuldades quase intransponíveis, mais do que com os inéditos, porque eram folhas soltas, algumas datiloscritas, mas muitas manuscritas em papel transparente, e de um lado e outro, né? E com garranchos, em um lado quase impedindo, pela espessura da tinta, de você conseguir saber o que estava de um lado e o que estava do outro. Aí foi um trabalho realmente de detetive, e eu confesso que, dentro dos meus limites, eu acho que ficou algo legível, algo que não desonra e que talvez, não sei se é exagerado dizer isso, mas eu creio que o resultado foi bastante próximo daquilo que o João Cabral conseguiu fazer com esse projeto, infelizmente, inconcluso, que é a Casa de Farinha. Sequim,
Agora, mudando um pouco o rumo da nossa conversa, de certa forma, você já tocou aqui nas relações poéticas do Cabral, né? E você começa um texto, você até se referiu a esse texto, em que trata mais detidamente das relações poéticas e humanas do Cabral com Drummond. Você começa um texto com um dito espirituoso, uma faca salame. Esse dito espirituoso era como Drummond se referia a uma faca solame, né? Uma E por faca sua... salame, né? Exatamente. E, por sua vez, dizem que o Cabral, quando ele recebeu Amar se aprende amando, ele teria dito que queria morrer antes de escrever uma coisa como esse livro, né? As relações entre o Cabral e o Drummond, assim, que são dois poetas que ocupam uma posição central no cânone da poesia brasileira, são relações complexas, né? Como é a relação do Cabral com todo o modernismo brasileiro, incluindo o Bandeira, o Murilo Mendes. Eu gostaria que você falasse sobre essas relações de Cabral com o modernismo, especialmente com o Drummond. Bom, então, antes desse ensaio específico, né, sobre as relações de Drummond e Cabral, que eu até intitulei Entre Afagos e Alfinetes, já antes, né, em 2014, eu tinha publicado um ensaio sobre as relações de Cabral com a literatura, com os escritores brasileiros em geral, inclusive Drummond, né, para mostrar como Cabral foi parcimonioso no endosso, né, ou no intercâmbio com seus pares, da poesia e da ficção, com seus contemporâneos. Ele sempre dizia que ele escrevia pouco porque ele conheceu pouca gente, viveu no exterior, conheceu a literatura espanhola mais do que a brasileira, e era por isso que ele tinha uma afinidade maior com a literatura espanhola. Acho também que era um pouco o temor diplomata dele, de elogiar um e não elogiar outro, de ser cobrado. Mas você falou isso de fulano, né? Então ele tinha muito essa noção da conveniência. O único grupo, ou o único poeta que eu ouvi ele elogiar quase sem restrição foi o grupo que o canonizou mais ainda, além de todos, que é o grupo da poesia concreta, né? Então ele tem um poema em homenagem a Augusto de Campos, que ele chega a dizer que o Augusto vai mais longe do que ele, Cabral, na poesia, no projeto poético, né? Mas você excetuando a relação dele de extrema simpatia para com o concretismo, com todos os outros contemporâneos, a relação nunca foi muito suave. Sempre foi de altos e baixos. Por exemplo, Murilo Mendes, o elogio que ele faz a Murilo. Com Murilo eu aprendi a dar valor à plasticidade da imagem, né? É claro, esse elemento da imagem nova, do elemento visual, do elemento anti-lugar comum por excelência. É um grande elogio, né? Pela capacidade metafórica de Murilo Mendes. Mas já vem a restrição. Mas Murilo Mendes nunca soube organizar um poema. Eu creio que isso até está na entrevista que ele me deu. Ele diz assim: Murilo Mendes cria uma imagem, outra, sem você perceber a organicidade dessas imagens, né? É um processo de justaposição, podemos usar até o conceito de paratácia, né? De orações coordenadas, e como são coordenadas, você pode colocar mais 20 ou você pode tirar 30, porque a segunda não está dependendo da primeira, ela está se adicionando ad infinitum, né? Cada elemento. E isso incomodava João Cabral, né? E que não é à toa que eu sempre enfatizo, que para mim a grande, digamos, o grande viés de Cabral, o elemento em que ele percebeu que podia ir mais fundo, é o contrário disso, porque ele é o poeta da sintaxe, né? É o poeta anti-atomizador por excelência, anti-poema minuto, né? Anti-jorro poético, e sim aquele poeta cujo texto só vai fechar ou abrir para um sentido maior no ponto final, que ele vai desenrolando a ideia da ponta e do novelo. Então, você vai encontrar
nele, às vezes, um período gramatical que dura 16 versos. Um único período gramatical. Quer dizer, desdobrado, é o que não tem o Murilo. A relação com Schmitt, ele dedicou até os 2 parlamentos, em 60, ao Schmitt. Né? O Schmitt teve que foi considerado, você vê como as coisas mudam, né? Era considerado o maior poeta do Brasil. Mas Manuel Bandeira, Drummond, todos diziam o grande poeta que é Augusto Frederico Schmitt. E aí teve uma editora, Schmitt Editores, né? Uma editora que publicava integralismo e publicava Graciliano Ramos, publicava Raquel de Queiroz, publicava Os Arinhos do Rio. E depois que fechou a própria editora, o Schmitt, né? Conheceu João Cabral e do próprio bolso Schmitt bancou a edição de O Engenheiro, de 45, que não sai com título, com o selo do Schmitt. E conta a lenda, né? Mas uma lenda que tem, como toda lenda, tem um substrato da realidade, que eu perguntei isso ao Cabral e ele concordou com um sorriso ambíguo, né? Que o Schmitt teria dito, olha, eu vou publicar sua poesia, mas a sua poesia vai fazer um grande mal para a minha poesia. E não deu outra, né? Como por acaso, a partir de 40, 50, o construtivismo e o discurso grandiloquente, né? Bíblico, né? Assim, pluvial do Schmitt entrou em total descrédito. Hoje é um poeta que ninguém lê. Não se conhece um poema, infelizmente, da vastíssima obra do Schmitt que tenha sobrevivido à contemporaneidade. Ler do Ivo é uma questão muito complexa, né? Porque eram grandes amigos mesmo, de frequentar a casa um do outro, mas com poéticas muito diferenciadas. E Ler do Ivo ficou com o estigma de ser o poeta da geração de 45, o protótipo, uma geração de que se fala mal. E Cabral é o poeta também da geração de 45, mas que ganhou um passaporte, né? Uma vacina que o imunizou da geração de 45, a ponto de ele ficar como o poeta de 45, que é anti-45. E aí ele ficou, digamos, preservado, né? Desse juízo negativo, consensual e injusto que se tem contra a geração de 45. E chegamos no Drummond. Com Drummond, a primeira relação de Cabral, e por isso ela não foi conflituosa, era a relação de discípulo e mestre. Enquanto cada um estava na sua posição, né, o discípulo e o mestre, tudo era harmonia. Ali Cabral estava para reverenciar o grande Drummond, para dizer que ali estava o maior poeta brasileiro, o poeta que o ensinou a escrever poesia e poesia moderna. Tudo convergia para essa harmonia, a ponto de 1946, João Cabral, que já era um afilhado literário de Drummond, se transformar num afilhado real, quando convida Cabral para ser o padrinho de casamento dele com Dona Estela. Então, você vê como o Cabral fazia questão até de extrapolar só uma relação literária para incorporar Drummond à sua família, né? Ele é o compadre, é o padrinho dele, é o homem a quem ele quer que seja ali abençoando a união com a Dona Estela. Final dos anos 40, começa o dissenso, porque a partir do Engenheiro, João Cabral é atraído, né, por essa linha construtivista da poesia, né, pelo exercício fino da metalinguagem, que nós vamos encontrar na psicologia da composição, na Antíode, na fábula de Anfion, no fim da década de 40, e simetricamente o Drummond começa a ser atraído por um padrão mais retórico e discursivo da poesia social, da poesia engajada, né? O sentimento do mundo, e especialmente com a Rosa do Povo. Eu creio que Rosa do Povo já foi um livro que Cabral recebeu com restrições, talvez sem coragem ainda de falar mal
da Rosa do Povo, né? Ainda querendo manter-se sob a sombra protetora de Drummond. Mas ele é mais lacônico quanto ao Drummond participante, ao Drummond engajado. Né? Ele sempre declara: o Drummond, para mim, é alguma poesia, Brejo das Almas. O Drummond é inaugural. E nessa entrevista que ele me concedeu, ele também, para atenuar um pouco, né, essas restrições a Drummond, ele diz que a culpa foi do Pablo Neruda. Né? Que o Neruda esteve aqui no Brasil e o Cabral acha que foi uma catástrofe para a poesia brasileira, porque o Neruda, né, com que ele, Cabral, acha, tem aquela verborragia, aquela poesia do... Eu acho que ele odeia a poesia lírica, derramada, apaixonada de um lado, que Neruda é um artífice, e a poesia social explícita, quase panfletária, né? Politizada. Os dois horrores que Cabral tem se corporificaram na figura de Neruda, que veio aqui no Brasil sendo paparicado e recebido como um gênio. E, segundo, até tem um poema, A Procura da Poesia, né, que o Drummond rende homenagem ao Neruda. E, para o Cabral, o Neruda estragou o Vinícius, estragou o Drummond e estragou o Murilo Mendes. Todos eles que se aproximavam pioravam, tinham uma qualidade inferior. Entramos na década de 50 e aí a coisa se complica de vez. Né? Primeiro porque João Cabral já estava no Itamaraty, mas passou um tempo no Brasil, perseguido como comunista, né? Colocado em disponibilidade pelo Itamaraty. E, nesse período, começo dos anos 50, eu li recentemente um depoimento do Cabral ao Arnaldo Saraiva, em que ele revela uma certa mágoa de Drummond, o Drummond não ter sido mais ativo na defesa dele nesse processo em que ele foi, digamos, fustigado pelo Itamaraty. Talvez o Cabral esperasse que o padrinho, com o poder que tinha, né, um poder literário e vinculado, de certa maneira, também ao poder político, ligado a Capanema, né, e a Getúlio Vargas, que o Cabral, o Drummond, podia ser mais ativo. Mas, fora isso também, nós temos que perceber o seguinte: no início da década de 50, ainda eram amigos, porque, mesmo não tendo atuado de maneira incisiva a favor de Cabral, e o que o Drummond podia fazer? O Drummond nem era do Itamaraty também, ele ajudou muito, indiretamente, Cabral, porque ele participou, junto com Antônio Cândido, do júri do maior prêmio literário de todos os tempos até então no Brasil, que era o Prêmio Quarto Centenário da cidade de São Paulo, que foi feito em 53, que ele ganhou com o Rio. E esse é um prêmio que você, transpondo para hoje, dá dezenas de milhares de dólares, numa época que Cabral estava sem meios de subsistência, porque o Itamaraty tinha cortado o salário dele. Ele estava vivendo às custas do pai. Estava morando em Pernambuco porque não podia pagar e estava casado e com filhos pequenos. Né? Então, Drummond vai dizer, Drummond, claro, o estilo ali inconfundível, né? Mesmo que fosse um concurso com pseudônimo, você pega aquele texto e já tendo vindo de O Cão Sem Plumas e temática pernambucana, tinha o selo latente de que era uma obra de João Cabral. Aí ganha esse prêmio e Cabral, pouco depois, né, reingressa no Itamaraty e vai servir em Sevilha, onde a vida dele vira ponta-cabeça, né, por todos os motivos poéticos, pessoais, afetivos, seja o que for, tudo muda para lá. E, a partir de meados da segunda parte da década de 50, se instala um silêncio absoluto entre Drummond e Cabral, porque agora já não eram mais discípulo e mestre. Eram dois mestres com propostas poéticas inconciliáveis e
quase opostas, né? Não eram diferentes, eram incompatíveis completamente, né? Então, e é curioso que quando um está num caminho, outro está no outro, porque Cabral nunca foi para as formas fixas tradicionais. E nos anos 50, Drummond, com Claro Enigma, vai praticar o soneto, né? Então, Cabral fazia um mergulho na história na década de 50, na história e na geografia. Pernambuco, Capibaribe, o sertão. Era o momento em que Drummond vai para a abstração, que é o Claro Enigma. E nos anos 40, quando Drummond estava concretamente na história e na guerra, Cabral estava na abstração da metalinguagem, com o Cão Sem Plumas, com Psicologia da Composição e a Antiódio. Então, foram caminhos que foram se descruzando o tempo todo. Como se não bastasse isso, vem a questão das fofocas literárias, né? Porque, evidentemente, quando Cabral diz eu quero morrer sem escrever poemas como esse de Amar se aprende amando, evidentemente vai ter sempre um mensageiro ali para pegar isso e levar ao ouvido do outro, né? Do mesmo jeito, quando Drummond debocha do poema, talvez o poema, o ápice da criação cabralina, o ápice mental da poesia cabralina, que é uma faca solâmina, e transforma em uma faca salame, é muita ingenuidade em imaginar que amigos comuns prazerosamente irão fazer esse trânsito de veneno, né, que acabou contaminando os dois por ciúmes, por divergências, né? Agora, ressalve-se que nenhum deles passou recibo. Quer dizer, publicamente fingiam que era normal ficar 30 anos sem mandar uma carta um para o outro e que estava tudo bem. Quer dizer, acredite quem quiser. E também havia além desse pudor público, desse respeito público, eu acredito que havia um respeito, um grande respeito poético, né? Porque o Cabral, até as últimas entrevistas, ele reiterou que ser Drummond o maior poeta do Brasil, e o Drummond também reconhecia o diferencial, o poeta de exceção, que era o Cabral, né? Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque eu acho que estão todos, assim, na maior expectativa de cravarem você de perguntas também, Sequim. Mas aí você já tocou aí, tratando dessa relação dos poetas que antecederam, influenciaram o Cabral, ainda que o Cabral tenha assim, encontrado uma dicção própria, seja um poeta de exceção, seja um poeta que tenha se posicionado pela negativa em relação à tradição poética brasileira, luso-brasileira, eu até diria. Você tocou aí numa outra questão, que é a relação do Cabral com os concretistas, que também é uma relação bastante tensa, né? Não é uma relação cheia de altos e baixos, como você disse, uma relação complexa também, porque ao mesmo tempo que o Cabral reverencia os poetas concretos, reconhece o Augusto de Campos, quando perguntam para ele, e um herdeiro, né, que você tem, então ele titubeia, mas ele diz, não, então é o Augusto de Campos. Mas mesmo naquele poema dedicado ao Augusto de Campos, na dedicatória de Agrestes, a relação ali parece bastante ambígua em relação à poesia, em relação ao Augusto e em relação à poesia concreta, né? Ali tem, parece que um misto de reverência, né? Reverência sincera, mas ao mesmo tempo também tem uma certa ironia em relação à poesia concreta, né? Tem uma entrevista, eu me esqueci agora a quem o Cabral deu essa entrevista, mas ela é muito espirituosa, o Cabral tinha umas tiradas assim muito espirituosas, em que ele está falando muito bem sempre dos poetas concretos, né? E perguntam para ele por que ele não escreveu poemas concretos como Manuel Bandeira. E aí ele diz assim que a gente não pinta cabelo em poesia. Né? E, enfim, você trata disso. Você trata disso, mas enfim, o que eu queria saber
é mais do que em relação à poesia concreta, né? É sobre o legado de Cabral para a poesia mais contemporânea, mais recente, né? Esses poetas que estão assim criando um legado cabralino. Como é que você vê essa recepção do Cabral pelos poetas contemporâneos mais recentes? E, aliás, pelo próprio Sequim, né? O Sequim poeta. Como é que o que o Sequim poeta teria a dizer do Cabral poeta? Bom, aí são muitas perguntas e todas embutidas e interessantíssimas, né? Vamos começar com o que você falou ali, da homenagem. João Cabral, ele é o mestre da homenagem envenenada. Quer dizer, a homenagem tem sempre um dardo de ironia, tem uma flecha ali que atinge, né? Por exemplo, na minha biblioteca, um exemplar muito raro de Museu de Tudo, que é um documento, até se não me engano, não sei nem se está reproduzido no João Cabral de ponta a ponta, num caderno de imagens, né? Que demonstra uma tentativa de Cabral de se aproximar de Drummond por meio de uma dedicação. Então, estavam rompidos não, mas quer dizer que estavam afastados, né? Cada um para um lado. E aí, o João Cabral tenta essa reaproximação, dedicando um exemplar para Drummond. A dedicatória é a seguinte: a Drummond, de seu sempre discípulo, embora mau, João Cabral. Então, é aluno, mas é um mau aluno, né? É aquele que reconhece o mestre, mas se comporta mal. Ora, eu acho que o aluno, para se tornar um mestre, ele não pode respeitar irrestritamente o mestre. Ele tem que peitar e fazer bagunça. Fazer a bagunça que é a sua poesia, e não repetir a lição das coisas, a lição de coisas que o mestre dá. Outra dedicatória muito envenenada foi que ele fez em homenagem a seu primo, Manuel Bandeira, A Educação pela Pedra, né? Você abre ali e vai ler. Poxa, que bacana, né? Ele homenageando o Bandeira, que é tão diferente dele. Mas como é que é essa dedicatória? A Manuel Bandeira, essa anti-lira pelos seus 80 anos. Então, assim, tá vendo, Bandeira? Anti-lira você não faz, não, tá? Quer dizer, você faz lira. Você é lírico, Cecília Meirelles é lírica. Agora, olha que tem uma coisa diferente aqui. Então, se o Bandeira só sabe fazer a lira, essa anti-lira é um presente assim meio indigesto, né? Porque é uma dedicatória que lembra uma poesia que o Bandeira não é capaz de fazer. Na relação dele com o Drummond, o que eu vejo também que deve ter causado um certo desgaste ou tristeza em Drummond é que, tudo bem, digamos, Cabral, discípulo, Drummond, mestre. Depois, ambos mestres. Mas o pior, depois, Cabral, mestre, e Drummond, decrépito. Drummond percebendo o desprestígio de que sua poesia foi objeto a partir de Boitempo, que é do final da década de 60, e correspondendo exatamente ao apogeu crítico de Cabral, que lança A Educação pela Pedra em 66, entra para a BL em 68, tem um sucesso estrondoso com Morte e Vida Severina, no mesmo período, e lança a sua poesia completa pela editora Sabiá. Então, era o esplendor da canonização de Cabral contraposta, digamos, a uma certa sensação de decadência pelo memorialismo de Drummond, que não foi bem recebido criticamente, inclusive porque alguns dos corifeus da crítica eram os concretistas. Em grande medida, eles dominavam suplementos literários, né? E com aquela história de Mário de Andrade ou Oswald, Flamengo ou Fluminense, Cabral ou Drummond, Drummond ficou sendo o patinho feio da relação. Como se, para canonizar Cabral,
fosse necessário desprestigiar Drummond. Então, Drummond deve ter sentido, né, esse baque da sua oscilação na Bolsa de Valores literária, né, comandada em grande parte pela crítica universitária, em especial, digamos, pelo pensamento paulistano vinculado às vanguardas. E uma espetada que o Cabral deu também foi em Drummond, em Bandeira, em Cassiano Ricardo, que produziram poemas tipo poema concreto, né? Como se tentassem se atualizar, se modernizar. E, nesse ponto, o Cabral é admirável, né? Porque ele criou um sistema, criou um projeto e apostou nisso até o fim, independente das chuvas e trovoadas poéticas que estivessem circundando o ambiente literário. Enquanto outros poetas eram muito sensíveis às mudanças de vento, né? E logo se prestavam a seguir as tendências. Um talentoso, mais do que todos, que era adepto dessa teoria, é o Cassiano Ricardo, né? Que é um poeta que eu acho que é injustamente apreciado, ele é depreciado por ser um modernismo vinculado à direita, né? Ele foi do grupo Verde Amarelo, vinculações com o Prêmio Salgado, mas é um poeta camaleônico, e ele acerta muito, sobretudo a partir dos anos 50, final dos anos 40, anos 50. Mas era um poeta que tinha uma sofreguidão absoluta de estar seguindo a última moda, virou concretista, bancou a revista Invenção, o Cassiano Ricardo, e depois se bandeou para a poesia Praxis, do Mário Chamy. Agora, a última parte do seu comentário, né, que é a presença de Cabral. Cabral também teve um período de oscilação negativa muito forte nos anos 70, quando esteve em voga a poesia marginal. Porque a poesia de mimeógrafo é anticabralina por excelência. É a retomada do amor-humor, do espírito de 22, da piada, do poema curto, né? Do menosprezo da sintaxe. Né? Você pega ali, a vida é a poesia e vida. É uma coisa só, é uma festa só, é o período do desbunde, das drogas, né? Do primado, às vezes, da irracionalidade. É tudo que há de anticabralino por excelência. Então, assim como o Drummond teve a sua baixa, os anos 70 corresponderam, a meu ver, a uma baixa no universo de valoração crítica de João Cabral. E ele próprio também deu um pouco margem a isso, com esse longo silêncio dele entre a Educação pela Pedra, que é de 66, e o Museu de Tudo, que é de 75. Quase uma década, e ele, que era, digamos, o cultor extremado do livro organizado em detalhes, faz um museu de tudo. Ele volta com a miscelânea, onde aparentemente as coisas já não tinham mais o rigor de antes. E os próprios concretistas, que tinham elogiado Cabral de maneira muito extremada, se retraem um pouco, porque o Augusto de Campos ele publicou no número único da revista Nave Louca, que foi uma revista de vanguarda, tinha Vali Salomão, tinha Augusto de Campos, se não me engano, tinha Caetano Veloso também, né? Ele publicou um soneto, o Augusto de Campos, ironizando num verso o João Cabral, o próprio Augusto, né? Se não me engano, assim, João Cabral entrou para a academia. Foi esse o verso fulminante, né? E alguém me contou que uma certa ala da vanguarda pensava até em vir para o Rio de Janeiro para vaiar, para apupar o Cabral quando ele estivesse entrando no dia para tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Né? Quando aí já entra em outras questões de natureza política, que daria papo, daria, digamos, margem para outras conversas aqui, né? A academia, de alguma maneira, como anteparo institucional para evitar novas perseguições a João Cabral de Melo Neto. Né? Por isso também que circulou muito a época. Agora, quando Cabral influencia diretamente alguns poetas,
Eu considero isso muito ruim, porque aí o poeta ele não tem seguidor, ele tem imitador. O estilo do poeta, quando ele é muito forte, ele é muito marcado, ele não consegue deixar herdeiros, porque todo mundo que fizer a moda dele vai fazer uma caricatura dele, vai fazer a moda dele, vai botar a pedra, vai botar o sol, vai fazer uma coisa enxuta, pequenininha, vai fazer um sub-Cabral. E o pior é que os imitadores acabam influenciando na leitura que nós temos da própria matriz, como se a diluição do Cabral pelos imitadores prejudicasse a leitura do próprio Cabral, porque nós voltamos ao Cabral já pelo filtro aguado desse conjunto de diluidores. Então, a lição melhor que o poeta pode ter é adorar o seu mestre e esquecê-lo completamente. Porque aquilo que podia ser feito de ótimo, o mestre já fez. Ele vai fazer, na melhor das hipóteses, algo parecido e pior do que aquilo que já está pronto. Por isso, para arrematar aqui a sua pergunta, é que eu diria que eu acho que a minha poesia não tem nada a ver com a de João Cabral de Melo Neto, salvo num aspecto que aí é devido a ele, mas é devido a vários outros também. É o compromisso com o rigor. Né? É aquela visão antirromântica por excelência da poesia, é aquela visão de que o texto é uma mistura, né, de algo que vem não se sabe de onde, mas depois é submetido a um controle estético e técnico muito grande em prol de um poema que até te surpreende como é que você escreveu aquilo, mas você sabe o trabalho que deu você elaborar cada verso, cada trecho do poema. Então, se a gente admite pelo viés do rigor, eu diria que essa é uma lição que eu peguei do Cabral, mas peguei também de outros poetas rigorosos, como Gonçalves Dias, como Cruz e Souza, né? São poetas que também apresentam muito rigor. E esse paradoxo de eu viver 40 ou 30 anos estudando Cabral e tentar impedir que isso entre na minha poesia é simples, porque eu estudei João Cabral a fundo para poder exatamente conhecer aquele tipo de poesia que eu não quero fazer, porque ele já fez. Então, eu já sei como ele faz, né? Eu já sei como ele trabalhou aquilo. Então, por que eu vou fazer? Eu tenho que partir de onde ele parou para tentar, sem comparação alguma, ver o que eu posso fazer ao lado. Porque o grande poeta, eu sempre gosto de trazer esse comentário à baila, né? Ele é aquele que faz um bem imenso à linguagem poética da sua cultura, à língua literária do seu país, mas que faz um mal imenso aos seus sucessores, porque fica com um parâmetro que é quase intransponível. Né? Fica aquele Himalaia na tua frente, e você quiser fazer igual a ele, você tem que ser maior do que aquele Himalaia, não vai ser. Mas você pode fazer um vale do lado, né? Você pode fazer uma montanhazinha pequena e dar tchau, não se importar com o Himalaia. Como ser poeta português, logo depois de Fernando Pessoa, né? ou logo depois de Camões, e com Drummond aconteceu a mesma coisa. Drummond foi desvalorizado pelos sub-Drummonds que existiram na geração de 45. Então, é uma relação meio complexa, mas, enfim, diluidores, né, retomadores, pessoas que são contra. É um tabuleiro sempre em ebulição, mas é mais ou menos por aí. Ótimo. E eu acho, Sequim, que talvez assim os herdeiros mais produtivos do Cabral sejam aqueles que estabelecem com o Cabral uma relação que Cabral também estabeleceu com a tradição, que é uma relação de denegação. Perfeito. Né? Normalmente os poetas, mesmo uma Ana Cristina César tem confluências com o Cabral, um Marco Ciscar. Então, mesmo entre poetas que aparentemente
aliás, negam Cabral, é muito mais uma denegação, e talvez esse também seja o caso do Sequim poeta, né? Num outro momento, nós vamos trazer o Sequim poeta aqui para poder falar sobre a sua poesia. Aliás, eu escrevi um ensaio que está num livro que eu lancei recentemente, chamado Percursos da Poesia Brasileira, do século XVIII ao século XXI. Não é uma história da poesia, são percursos com afinidades que eu fui pensando desde Tomás Antônio Gonzaga. E o último poeta que entra, já representando o século XXI, é o Paulo Henriques Brito, né, que é um ensaio em que eu, se não me engano, chama Paulo Henrique, o desleitor de João Cabral. Agora, você só consegue ser desleitor sendo um grande leitor, para poder desler o autor. Né? E aí foi um ensaio que me deu muito prazer fazer. Eu acho Paulo Henrique um grande poeta, né? Porque ele vai nesse caminho. Ele tem o horizonte cabralino como referência de rigor, de construção, né? Mas com um projeto pessoal que não esconde que tem um Cabral sufocado ali. Mas o Cabral não aparece explicitamente como ele aparece nos poetas menos fortes, né? Em que aí a coisa é explícita. Ótimo. Então, nós vamos abrir agora para outras pessoas perguntarem também. Nós já temos duas perguntas aqui no chat. Uma da Lilian, que eu acho que já foi respondida. Ela pergunta sobre os poemas inéditos do Cabral, se esses poemas, né, já foi respondida, né? Tem a Denise Antônia Scolari, que pergunta sobre a relação do Cabral com a Espanha, ou sobre a Espanha em Cabral. Bom, então, aqui eu estou quase sendo obrigado a fazer propaganda do livro, mas eu diria que nesse de ponta a ponta, né, e já estava aqui na versão anterior, temos As Espanhas de João Cabral. Foi um estudo minucioso, né, e que eu, digamos, indico, né, Denise, em que eu vejo a relação de João Cabral em vários níveis, não só com a literatura espanhola, mas também com as manifestações de cultura popular. Isso é interessante, né? O Cabral, um poeta formado na linhagem da alta literatura, né? Da literatura, a linhagem em que o beabá dele, com Willy Levin, no Recife, foi a leitura dos surrealistas, depois teorias de Corbusier, Baudelaire, né? Então, o conceito da alta literatura. Ele vai para a Espanha, conhece os autores medievais, tem um encanto, né, por aquela literatura que ele chama bruta, uma literatura pouco lapidada, estuda a literatura espanhola, mas se apaixona pela tourada, se encanta, ele que não era religioso, com o aspecto clássico das procissões da Semana Santa em Sevilha, né? Ele que detesta a música, vai se apaixonar pelo cante gitano, né? Pela música da Andaluzia. Ele que tinha feito um poema algo irônico e assexuado sobre a bailarina e o engenheiro, dizendo que a bailarina era feita de borracha e pássaro, em 45, vai amar as bailadoras andaluzas, que, em vez de voar, elas enfiam o pé na terra, no tablado. Né? São bailadoras que, em vez de aves, são árvores, bailadoras terrenas, terrestres, materialmente quase que tangíveis. E todo esse encanto, né, da música popular, da corrida de touros, né, das procissões, vai dar rendimento estético extraordinário naquela década que eu considero assim, a década fenomenal de João Cabral, que é dos anos 50. Uma forçação de barra, se nós admitirmos que 1950, em vez de ser o último ano, como é da década de 40, se 50 for o primeiro ano da década de 50, você vai ter simplesmente Cão Sem Plumas, O Rio, Morte e Vida Severina, você vai ter Uma Faca Só Lâmina, vai ter Paisagens com Figuras e os primeiros poemas de serial. Uma produção, o apogeu estético, poético, Cabral, para mim, está nesse período
e, sobretudo, beneficiado com a permanência dele na Espanha, que o abriu para temas e sensações e realizações às quais ele se vedava aqui no Brasil. Esse lado sensorial e sensual da vida e a poesia erótica dele começa com a experiência espanhola também. Tem mais uma pergunta, aliás, tem mais duas aqui, do Humberto Barcelos, que é sobre Morte e Vida Severina, que, né, é uma obra que não está entre as preferidas do Cabral. O Cabral diz, inclusive, que foi um poema, livro, que ele escreveu com os pés para trás, com os pés nas costas, né, e é uma obra, né, que tem uma grande penetração junto a um público mais horizontal. E o Humberto Barcelos pergunta que fatores podem levar a isso. Olha, eu diria que Morte e Vida Severina é simplesmente o maior sucesso de toda a poesia brasileira. Não há livro, não há conjunto de poemas, né, um poema longo, que sequer chegue perto das dezenas ou centenas de edições que Morte e Vida Severina alcançou. Por esse poema tem uma biografia um pouco acidentada, né? Um pouco fortuita, um pouco aleatória. Sabemos que ele foi escrito na década de 1950, 55, se não me engano, a pedido de Maria Clara Machado, que era a mentora, a diretora e autora do Teatro Tablado, né, que até hoje existe na Lagoa, no Rio de Janeiro, peças infantis. E Maria Clara era filha de Aníbal Machado, um ficcionista importante, mineiro, e que congregava na casa dele a nata da intelectualidade, morava no Rio. Não digo carioca, mas que morava no Rio de Janeiro. Então, Cabral, conhecendo Aníbal Machado muito amigo de Drummond, né, e Maria Clara Machado pediu um auto de Natal, uma peça para celebrar o nascimento de Cristo que ela queria montar no tablado. Evidentemente, a Maria Clara Machado estava esperando, não conhecendo muito João Cabral, uma historinha com o Rei Magos, né? Com a estrela, com a manjedoura, com Jesus Cristo, com o bezerrinho, com a vaca. Né? E, de repente, vem um poema fortíssimo, né? De denúncia social, né? De miséria, falando da morte, um poema cruel, em certo sentido, apesar de manter um tom de esperança no final. E ela simplesmente recusou o texto. Né? Não o texto em si. Ela disse que aquele texto era interessante, mas que ela não podia montar. Saiu-se pela tangente. E cá para nós, realmente, em termos cênicos, né, isso poderia exigir um número grande de personagens, de atores, tudo mais. Como quer que seja, esse poema não foi levado à cena na época e entrou pela primeira vez num livro intitulado Duas Águas, um livro maravilhoso de 1956. Entrou, tomaram conhecimento dele, a crítica, né? Mas não fez sucesso maior nenhum. Ficou adormecido quase por uma década. Até que em 1965, o Teatro Universitário Católico, Tuca, São Paulo, né, resolve montar a peça e resolve convidar o jovem Chico Buarque, estudante de arquitetura, para musicá-la. Vai a Nancy, num grande festival de teatro universitário, e a peça ganha um prêmio. Né? Falada em português, cantada, possivelmente com resumo, né, com legendas, e o Brasil descobre que uma peça brasileira ganhou um festival na França. Logo, deve ser muito boa. Se os franceses estão premiando, vamos ver que peça é essa. Né? E quando retorna, é explosão total, né? Sucesso absoluto. O folheto sai até em edições avulsas. Logo depois dessa montagem universitária, Paulo Autran,
Em 1960, eu fazia o curso ginasial, devia ter 15, 16 anos, num grande teatro do Rio de Janeiro. Ele encena o Morte e Vida Severina, sucesso extraordinário. Pouco tempo depois, vai para a televisão com um especial do Avancini, que é uma obra-prima, né, com a Tânia Alves, cantando O Funeral de um Lavrador, e o sucesso se expande, tem versão em quadrinhos, tem o filme, né, a versão também em quadrinhos, que é muito bonito, e o livro se tornou um best-seller absoluto. Agora, e até me contaram que houve uma montagem feita nos anos 90, que não fez grande sucesso, mas feita pela uma comunidade do Rio de Janeiro, uma favela, né, que passou 1 ou 2 semanas num teatro do centro da cidade e que João Cabral teria ido anônimo para ver essa montagem e que teria chorado e se emocionado muito ao ver a comunidade, né, e sobretudo afrodescendentes, né, encenando a tragédia, o drama do Severino nordestino. Mas conectando isso com a própria avaliação de João Cabral, a meu ver, ele desvaloriza Morte e Vida Severina como aquele pai que adora os seus filhos todos, acha todos lindos os seus filhos livres e fica chateado porque só fala de um, como se os outros não tivessem o mesmo valor, a mesma importância. Então, ele chega nesse grau de quase de espetar a Maria, querendo fingir que desvaloriza a sua peça, ele dá uma espetada na Maria Clara. Diz assim, não, esse livro não é grande coisa, não. A Maria Clara nem quis encenar, ela recusou. Então, já pegando a avaliação da Maria Clara Machado, para ao mesmo tempo alfinetar o texto e alfinetar a Maria Clara, como já está vendo a chance que ela perdeu, hein? Ela desperdiçou a oportunidade nos anos 50, que depois o pessoal de São Paulo não vai desperdiçar. Mas eu creio que, basicamente, é isso. Né? É uma tentativa de não deixar que a sua obra, que ele valoriza, eu percebi que ele valoriza por igual a sua obra. Portanto, não é muito verdade que ele achasse ruim. Primeiro, que se achasse ruim, não publicaria, não permitiria a publicação. Segundo, que ele refez versos e pares, mostrando um trabalho artesanal que ele não teria se achasse que o texto não merecesse aquilo. Terceiro, porque o texto, aparentemente apressado, não é apressado coisa alguma. Ele fez pesquisa do folclore catalão, fez pesquisa do folclore galego, pesquisas em história pernambucana, fez uma espécie de colagem, montagem atualizada de mitos, né, medievais, de outros autos. Então, sob a aparente comunicabilidade, há uma estrutura muito sofisticada em Morte e Vida Severina, há uma construção simétrica perfeita, de diálogos e monólogos o tempo inteiro, há uma consciência técnica do verso que é extraordinária. Não são versos livres, improvisados, são versos que seguem um padrão técnico uniforme. Então, há um rigor enorme, apenas um rigor que estrategicamente é colocado a serviço de uma comunicabilidade mais imediata. E os andaimes não estão à vista. Mas eu não diria de maneira nenhuma que é um texto mais relaxado ou é um texto menor. Tanto que, quando o João Cabral publicou as suas primeiras antologias, o que ele fez? Ele publicou Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta. Era um conjunto de poemas que ele considerava que nem precisava ser lido, poemas em voz alta. Podiam ser poemas ouvidos, aquele tipo de poesia que tem uma estratégia de uma comunicabilidade imediata. E, à parte essa antologia, que alcançou 15, 20 edições, ele fez uma antologia poética com textos que não eram esses. Essa antologia poética
teve 2 ou 3 edições, não teve 15 ou 20 como a outra. E aí surgiu um convite, a editora Global, em 85, resolve publicar os melhores poemas de João Cabral, né? E aí é um dado até muito desvanecedor para mim, porque ele recém me conhecia, né? 80 e poucos, ele viu a tese, gostou e tudo, e a Global ofereceu a ele um leque de pesos pesadíssimos da cultura brasileira para fazer a antologia do João Cabral. Quem que você quer? E, para surpresa da Edla Van Steen, que depois que era diretora da coleção da Global, né, e depois se tornou uma grande amiga minha, ele falou, não, eu queria que... É um professor do Rio, aqui Antônio Carlos Sequim, queria que ele fizesse essa antologia. Ela, mas que absurdo, né? João Cabral está desprezando aí os maiores medalhões da crítica brasileira, vai dar para um desconhecido fazer a antologia, mas tudo bem. Ele pediu, vamos fazer. E aí, antes de fazer a antologia, eu fui lá tirar uma dúvida com ele, né? E ele me confessou o que eu já estava sabendo. Seguinte, olha, Sequim, eu quero que você faça, porque eu confio muito aí no seu gosto, no seu conhecimento, mas tem o seguinte, eu não sei fazer antologia, porque, para mim, todos os meus poemas são iguais, têm o mesmo nível, parecido. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma parte da minha obra, mais como aquela, e botei Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta. O que não entrou lá, eu botei na outra. Virou a outra antologia. Então, a rigor, se você pegar uma e outra, praticamente tem a obra completa dele, porque ele não sabia escolher. E aí, quando a responsabilidade veio para mim, independentemente de ser boa ou ser ruim, foi a primeira antologia de João Cabral que misturou as duas águas. E você tem tantos poemas em voz alta, uma seleção deles, né? Quanto os poemas mais cerebrais, assim, de maior intelecção. Então, foi assim que eu fiz algumas exigências, por exemplo, poemas longos, todos foram incluídos na íntegra, né? Não houve nenhum corte aqui, Cão Sem Plumas é todo, Morte e Vida Severina também é todo, Uma Faca Só Lâmina. Eu também pedi que os poemas não entrasse um poema na página do outro, que pudesse haver um bom espelhamento, todo aquele cuidado, né, que o João Cabral sempre teve na composição gráfica, e felizmente é uma antologia que até hoje circula aí no meio universitário e também já conseguiu muitas edições, talvez por essa característica, né, que ela congrega aquilo que o João Cabral separou em duas antologias diferentes. Sem dúvida alguma, Morte e Vida Severina é um desses momentos muito felizes da literatura em que uma elevada expressão poética, uma elevada obra poética atinge o grande público, um público horizontal, né? Realmente é um caso muito feliz. Eu queria registrar aqui a presença da Fabiane Borsata, querida Fabiane. Conseguiu trazer os seus alunos, Fabi? Oi, boa noite, pessoal. Sim, eu estava aqui olhando, alguns estão aqui, sim. Obrigada, Solange, pela oportunidade e obrigada, Sequim, por ouvir você falar de João Cabral. É mais uma cabralina aqui, mais uma leitora obsessiva de João Cabral. Que bom. Houve uma pessoa que também disse que queria fazer um comentário. Sim, mas tem mais uma pergunta aqui, Sequim, que é do Renato Alessandro dos Santos, e ele lembra uma entrevista do Daniel Pisa em que o Cabral distingue os poetas como bois de cambão e bois de coice. E pergunta se você saberia explicar essas metáforas aí, o poeta boi de cambão e o poeta boi de coice. Olha, isso aí, se não me engano, qual é o nome da pessoa que perguntou? Não estou ouvindo. Renato Alessandro dos Santos. Renato, olha, essa
dicotomia, salvo engano, ela está registrada numa crônica de Humberto Werneck. Tá? Tenho a impressão. Então, se for verdade isso, se não Humberto Werneck, ele tem essa resposta, que ele está escrevendo a biografia de Drummond, é um fraterno amigo meu, o grande cronista e pesquisador Humberto Werneck, né? E ele me contou que um desses é aquele que puxa a boiada, o que vai na frente, e o outro é que segura. Quer dizer, há nitidamente um elemento valorizado num tipo de boi e um elemento desvalorizado no outro tipo. Mas como eu sou um homem urbano, eu quase não vi boi na minha vida, eu acabei não decorando a dicotomia, qual é aquele que ele valoriza e qual é aquele que ele desvaloriza. Mas aí, como homem do mato, né, como homem do engenho, certamente João Cabral quis espetar alguém com um tipo de boi e quis valorizar outro tipo de poesia com outro tipo de boi. Ótimo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta pelo microfone, o Everton, a Fabiane. Obrigado. Eu pediria a Sequim para falar mais da experiência dele de organizador, uma vez que ele teve essas duas experiências, né, junto à Nova Aguilar e agora junto à Alfaguara. Começou fazendo a distinção aí entre a COSAC e a Alfaguara. Eu pediria que falasse das duas edições que ele organizou. Primeiro junto à Nova Aguilar, né, em 2008, que, ao que me parece, tem um caráter diferenciado, né, que embora tenha ali incorporado alguns inéditos e dispersos, mas fazia pouco tempo tinha a edição da Nova Fronteira, em 1997, e antes da Nova Fronteira, da própria Nova Aguilar, em 1994. Então, me parece que tem um caráter, digamos assim, de reparar omissões e exclusões que as editoras anteriores tinham feito, e agora me parece que tem um caráter diferenciado, né? Porque a quantidade de inéditos é maior, e eu me refiro explicitamente à impressão a Educação pela Pedra, que recuperou a formatação original de um poema por página, um poema o estrofe por página. Então, como que foi esse corpo a corpo com o editor, de maneira a dar uma visibilidade à obra mais para lá ou mais para cá, de acordo com cada circunstância. Ok, obrigado, Ed. É uma pergunta muito pertinente. Realmente eu estou envolvido já há muitos anos no preparo não só de antologias, mas da poesia completa de João Cabral, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior eu até aproveito para mostrar um livro que é dos mais belos, chamado Piedra Fundamental, Poesia e Prosa, que, a convite de Felipe Fortuna, né, eu e o poeta e embaixador, nós fizemos o mais extenso trabalho de João Cabral, publicado em língua estrangeira, com traduções muito bem cuidadas, com um estudo crítico, enfim. Aí está um Cabral fora do Brasil. Fora do Brasil também, eu organizei em 2014 uma linda edição da poesia completa pela editora Glaciar, em convênio com a Academia Brasileira de Letras. Graficamente primorosa, é um volume muito bem impresso, um texto bem cuidado, mas, infelizmente, não circula, até por razões comerciais, né? É um texto, é uma edição que vale a pena para os cabralinos fanáticos, como muitos de nós somos, correr atrás dessa edição portuguesa de 2014 da Glaciar, em convênio com a Academia Brasileira de Letras. Aqui no Brasil, então comecei com a antologia, né, dos poemas, preparei também os primeiros poemas, como eu já tinha dito, né, em 1990, depois dessa aí, e em 94 saiu a primeira edição da
obra de João Cabral pela prestigiosa editora Nova Aguilar. Por razões ali que não vale a pena muito assim, desenvolver aqui, acabou que essa edição eu não pude atuar nela, né? E João Cabral confiou a sua esposa, a Maria de Oliveira, que foi a responsável pela elaboração dessa edição. E somente em 2008 eu tive oportunidade de preparar a edição da Nova Aguilar, uma edição inteiramente diferente dessa de 94. Inclusive porque a de 94 pretendeu se chamar obra completa, e a rigor não era obra completa, né? E essa aqui, de 2008, que eu fiz, mais realisticamente se chamou Poesia Completa e Prosa. A prosa está longe de estar completa. Eu aconselho a estudiosos de Cabral essa edição de 2008 por vários fatores. Primeiro, porque eu tive condições de corrigir numerosos erros que, infelizmente, manchavam, conspurcavam a edição de 94. Vamos dar digamos, todas as atenuantes, né? Cabral já estava desinteressado, já estava quase cego. Maria de Oliveira, que conhecia muito a obra do marido, não é propriamente uma filóloga, né? Não é especialista em texto. E acabou que o texto ficou sem ninguém. O texto ficou sem nenhum responsável. Eu acho que é terrível, não? Você ter uma chance de fazer uma poesia completa de um grande autor e não ter alguém que se responsabilize pela qualidade do texto. Então, tudo isso a gente tentou, na medida do possível, corrigir nessa edição 2008. Mas muita gente nem sabe que ela existe, a de 2008, que quando vê a Aguilar Cabral, acha que é a mesma, já que é o mesmo poeta pela mesma editora. Mas são livros diferentíssimos. E para piorar a situação, pouco depois de 2008, a Nova Aguilar entrou numa fase de briga e de falência. Houve uma briga, porque a Nova Aguilar pertencia à Nova Fronteira, aí a família se separou, a Nova Aguilar acabou sendo incorporada pela Ediouro, houve uma terra de ninguém, enfim, esse livro não circulou como deveria. E no mesmo ano que eu fiz o Cabral, também fiz o Goulart. Em 2008 saiu a Poesia Completa e a Prosa do Goulart, de teatro, e a Poesia Completa e Prosa. Então, com todo o endosso que eu tenho que fazer edição da Alfaguara, a honestidade crítica manda-me dizer que aqui tem muito material que não está na Alfaguara. Então, para quem se interessa pela fortuna crítica de João Cabral, para quem se interessa pela prosa do João Cabral, a edição recomendada, mas é impossível de ser encontrada, é essa aqui, de 2008. Mas fiquem tranquilos, porque a Alfaguara, que já está publicando em 2020 a Poesia Completa de João Cabral, vai lançar em 2021 a Prosa Reunida, que vai ser muito mais completa do que a que está aqui. Então, quem tiver um pouco de controle de ansiedade cabralina, é só aguardar 2021, que nós vamos estar no melhor dos mundos, né? A Poesia Completa, mais completa do que aqui, 2008, e a Prosa Reunida, muito mais ampla do que essa edição também da Nova Aguilar. Basicamente, assim, na parte do preparo, né, em 2008, eu reintroduzi os primeiros poemas, porque isso aqui, o Everton até desconfiava da existência do livro, né, mas acabou descobrindo que o livro realmente existiu. Então, os primeiros poemas falam, é um livro com existência física, existência autônoma, publicado em vida pelo autor, com a autorização de João Cabral. Ora, se o João Cabral não achou vergonhoso que saísse um livro com seus poemas anteriores à Pedra do Sono, não haveria por que não colocar esse livro na Poesia Completa dele. E seria uma coisa estapafúrdia você colocar esse livro como o último livro dele, só porque foi publicado em último lugar, já que o livro tem os seus primeiros poemas.
anteriores à perda do sono. Então, por esse exercício de lógica, é que eu reformulei esse projeto, né? E coloquei o livro abrindo a série. Da mesma maneira, a edição de 94 tinha inventado um livro que ao contrário desse que existia, a edição de 94 inventou um livro cabralino que nunca existiu, que é o Andando Sevilha. João Cabral publicou, em 89 e 90, um livro chamado Sevilha Andando, cuja segunda parte se intitulava Andando Sevilha. E, de maneira inopinada, na edição de 94, esse livro que existia desapareceu e um livro que não existia apareceu, Andando Sevilha, transformado em livro autônomo. Tudo isso foi corrigido em 2008. Preparei, não a edição em si, mas, digamos, lateralmente, junto com essa edição, a 2008, João Cabral começou a ser publicado pela Alfaguara em edições avulsas. Então, eu trabalhei o estabelecimento do texto de vários volumes da Alfaguara. Se você reunir todos, vai ter a obra completa, mas em 7 ou 8 volumes, né? Então, há um recorte de volumes avulsos na Alfaguara que corresponde mais ou menos ao período de 2007, 2008 e 2009. Então, depois de 2008, houve essa edição de 2014, portuguesa, e eu sempre acho que uma nova edição, se a pessoa não é preguiçosa, ela tem uma grande vantagem, é que ela parte dos erros da anterior e elimina, né? Enquanto a edição preguiçosa, ela pega a anterior e perpetua os erros. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer, em localizar os erros que possa ter nas minhas edições. Eu fico feliz quando eu descubro um erro, porque, opa, que bom que a próxima edição vai ser melhor. Não vai conter o erro que essa edição aqui conteve, né? Essa é a minha visão de fazer. Então, eu digo, a edição portuguesa de 2014, do ponto de vista do texto, ela é melhor do que a de 2008. Por quê? Porque ela é posterior. Os probleminhas que eu peguei aqui, eu já sanei uma parte em 2014. E, evidentemente, essa de 2020, ela é melhor do que a de 2014, porque eu ainda consegui descobrir variantes e erros que resolveram se enfiar aqui na edição da Nova Aguilar. Então, essa edição é uma edição de 2020, né, para o leitor de Cabral. Ela não tem aparato crítico maior. Quem quiser ter o aparato, tem milhões de estudos sobre o autor, e a da Aguilar tem bastante coisa sobre isso, né? Mas ela quer ser uma edição límpida, uma edição bem paginada, uma edição com um texto meticulosamente estabelecido, e como lembrou bem o Everton, é a primeira edição, a partir de 1966, da Educação pela Pedra, que traz os poemas, não sei se vocês vão ver aí, num projeto gráfico original, que é uma estrofe espelhada na outra. Isso encarece muito a produção gráfica, né? Porque onde você tem um único poema, você poderia colocar 2 ou 3 poemas menores. E nenhuma edição completa, nem mesmo a portuguesa, que foi muito caprichada, pôde se dar o luxo de fazer isso que nós pedimos e a Alfaguara fez, né? Você recuperar, o projeto gráfico da Educação pela Pedra, tal qual estabelecido em 1966. Essa edição consta do meu estudo introdutório, que já estava em 2008, mas que, se você gosta de fazer comparação, vai ler, vai perceber que eu mudei algumas coisas, eu afinei melhor alguns conceitos, algumas passagens, eu fiz uma revisão, sobretudo de estilística, desse prefácio. Depois sucedem-se os poemas e os livros em ordem cronológica, a poesia publicada por ele, né, em livro,
até Sevilha andando, e começa a parte do apêndice, que é o grande diferencial dessa edição em relação a todas as anteriores. Esse apêndice é composto daquele conjunto de mais de 50 poemas inéditos a que eu me referi, é composto dos 2 livros póstumos aos quais eu me referi, né? Ilustrações para a Travessia Dandara e A Casa de Farinha, e também, aí uma coisa interessante, depois disso, entram os dispersos em número maior do que 2008. A diferença é que o disperso do inédito é que o disperso foi publicado em algum lugar. Uma revista, um jornal, né, um álbum. Então, os dispersos não são muito numerosos, porque quase tudo que Cabral escrevia, ele colocava em livro. Né? Então, tem essa seção de dispersos para encerrar o apêndice. Depois vem umas 7, 8 páginas que eu acho deliciosas, João Cabral por ele mesmo. Como ele deu muita entrevista, muitos comentários, né? Assim, saborosos, irônicos, aí João Cabral falando sobre o poeta, sobre a inspiração, sobre crítica. Cabral, leitor de si mesmo, vida familiar e íntima. Segue-se uma cronologia bem alentada, e uma parte que eu acho interessante são as notas. Já em 2008 e 2014, né, eu tinha estabelecido mais de 160 notas explicativas, grande parte minhas, em algumas do próprio Cabral. Quando é dele, eu dava a autoria. Né? Porque ele foi se tornando progressivamente autobiográfico, de uma autobiografia não convencional, né? Mas ele falava de primos, falava de lugares, falava de bairros. Isso aí, daqui a pouco, ia se perder. Né? Essa família dele, quem é essa figura? Quem é o primo a quem ele se refere no poema? Então, nesses encontros que eu tive com ele, nesses quase 20 anos de convívio, né, o meu interesse era essencialmente esse, né? Evitar que essas informações fossem perdidas. E eu anotei aqui, nessa edição última, 165 notas. Só que as notas não se restringem aos livros publicados. Como a Edneia ela tomou a si a tarefa de ser a principal responsável pelos inéditos, nós conversamos e ela elaborou uma série de notas também no mesmo espírito, para que as referências e as alusões dos inéditos não ficassem perdidas. Ela pega aqui, a partir do 166, eu tinha parado no 165, e vai até 236. Todo esse manancial novo, de 166 a 236, se refere à seção do apêndice, inéditos e dispersos. No final, há uma sucinta bibliografia do autor, sobre o autor, e como faz a Nova Aguilar, para facilitar a procura, né, há um índice de primeiros versos ou títulos de poemas, e, finalmente, ao sumário, livro por livro. E, com isso, para quem tiver fôlego, vai chegar ao final das 895 páginas, como espera quem esteja chegando aqui ao final do nosso encontro, depois de 2 horas de conversa. Isso aqui realmente, já são praticamente 9 horas, né? E há ainda perguntas no chat, mas como você disse, as pessoas podem seguir conversando com você no Facebook, não é isso? E a conversa não para por aqui, né? Eu, aqui em Goiás, goiano tem um jeito muito particular de falar, né? Então, os goianos, em lugar de frio, falam frio. Em lugar de rio, falam rio, né? E quando o goiano gosta muito de uma coisa, diz bom demais da conta, né? Então, realmente,
foi bom demais da conta, né? Foi assim, além de serem 2 horas, foram 2 horas muito agradáveis e muito produtivas. Foi um prazer imenso ouvir você, Sequim. Eu imagino assim que você deve ter sido um excelente professor, porque assim, o que você deu aqui foram aulas, foi uma longa aula de 2 horas, e foi mesmo, e essas 2 horas passaram com uma rapidez incrível, né? Nós seguiríamos aqui conversando com você o tempo todo, e aí a gente entende a clareza dos seus textos críticos, porque há alguma crítica do Cabral que, em lugar de dar a ver o Cabral para o leitor culto mediano, afastou um pouco o Cabral desse leitor culto mediano, né? E a sua crítica não, a sua crítica é uma crítica que dá a ver o Cabral a esse leitor, às vezes a um leitor em formação, né? Eu dei um depoimento aqui no início, o Sequim e eu chegamos um pouco mais cedo, o pessoal do grupo aqui da infraestrutura, a Claudine, a Ana Érica, a Maria Aparecida, a quem eu agradeço muitíssimo, porque são essas meninas que organizam esses encontros, né? Eu dei um depoimento aqui da Solange, leitora do Sequim, né? Quando eu fui fazer uma primeira leitura mais extensiva do Cabral, pelo menos até o que o Cabral tinha produzido naquele momento, final dos anos 80, quando eu estava na faculdade ainda, eu li um Cabral, lendo um livro do Cabral, né, em ordem cronológica, Pedra do Sono, depois eu corria lá e li o que o Sequim tinha escrito em Pedra do Sono, na Poesia do Menos. Então, assim, aquilo me ajudava a enxergar o Cabral, a ler o Cabral, né, e a crítica perdeu um pouco, ou muito, né, esse condão da clareza, né, de ser a mediadora entre o texto e o leitor, entre o poeta e o leitor. E realmente você tem a virtude da clareza, viu, Sequim? Muito obrigado. Né? Foram 2 horas muito, muito produtivas e muito agradáveis, né? Eu agradeço imenso, agradeço a todos os presentes, e assim, esperamos que você possa voltar, né, aqui ao nosso grupo, para nós continuarmos as nossas conversas, né, e foi realmente muito agradável, muito bacana mesmo. Agradeço a todos os presentes aqui, ao Everton, que não penetra de jeito nenhum, é sempre muito bem-vindo, é sempre convidado de honra, né, a Fabiane Borsato, enfim, a todos vocês, a Denise Scolari, muito obrigada, foi muito bacana mesmo. Viu? Eu agradeço o convite e também agradeço a tantas manifestações afetuosas aí, né, dos nossos espectadores, mostrando que acompanharam bem, que gostaram. Realmente essa é a função do professor, do ensaísta, né, a qual eu procurei ser sempre fiel, né, ser um veículo da minha paixão por determinado autor e fazer com que a aula, o ensaio e a crítica sejam sempre um mecanismo de aproximação entre o leitor e a leitura, e nunca um obstáculo que afaste o leitor, e sim, ao contrário, que dê vontade, depois da aula, dele ir lá para ler diretamente o autor sobre o qual o professor falou. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado até a todos. Obrigado, Sequim. Parabéns, Solange. Obrigado. Uma boa noite, então. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sequim. Obrigado.